surgiu a ideia? Como conversar com garotos em festas? Como conversar com garotos em festas? Bom, é tudo um plano cósmico. Tudo faz sentido. Na verdade, a ideia surgiu porque ela faz sentido, talvez de uma maneira mais temática do que como fazia sentido fazer o Dois Irmãos. O Dois Irmãos surgiu porque a gente estava lá na Flip, aquele festival de Paraty, e o André Conte, que era o editor da Companhia das Letras, olhou eu, o Bá e o Milton Ratum, autor, conversando, chegou perto dos três e falou: o Milton tem uma história de dois irmãos gêmeos, vocês não querem desenhar? Então, foi assim que surgiu Dois Irmãos. Foi por isso, só porque a gente é gêmeo, porque Dois Irmãos, como livro, não precisava de uma adaptação, não precisava daquele empurrãozinho. O Milton não precisa de ajuda. E o Neil Gaiman precisa de uma ajuda. O Neil Gaiman, ele está começando nos quadrinhos, a gente está tentando ajudar. Mas as histórias do Neil Gaiman, elas... Bom, primeiro que o Neil Gaiman é um dos nossos autores preferidos, talvez seja o meu autor preferido. E... Então, a temática das histórias do Neil Gaiman tem muito a ver com a temática das nossas histórias. Ou sei lá, existe uma sensibilidade que a gente acha que é parecida em como tratar da relação entre as pessoas. E especialmente essa sobre relacionamento, sobre começos de relacionamento, o começo da descoberta do relacionamento das pessoas jovens, tinha muito a ver com as histórias que a gente fazia nos 10 pãezinhos, que a gente fazia no começo de carreira, porque a gente era mais jovem e a gente estava lá colocando essas inquietações no papel, na prática, para ver se a gente descobria como fazer quadrinhos, como se comunicar, como ser menos tímido. E a editora nos Estados Unidos, que publicou todas essas histórias, que acabaram saindo lá num livro que chamava Details, que aqui são quase todas as histórias que saíram naquele Crítica, no 10 Pãezinhos Crítica, são histórias de relacionamento, de sair, conhecer garotas, essas coisas assim. A editora lá fora, a Diana Schultz, ela viu essas nossas histórias, e quando o livro saiu em 2006, foi o mesmo ano que saiu Coisas Frágeis, do Neil Gaiman, onde tem o conto original, e a Dark Horse, que é a editora que a Diana trabalha, comprou os direitos de adaptar vários desses contos e falou para o Neil Gaiman: olha, Neil Gaiman, olha esses moleques aqui do Brasil e tal, eles fazem uma história de relacionamento também, que nem não ia ser legal se eles adaptassem esse conto? E aí o Neil Gaiman falou: mas ele só tem esse livro aqui, eu não sei não, hein? Eu não sei, não me convenceu. Então, em 2006, a Diana Schultz já tinha essa ideia de nos convidar para fazer a adaptação, mas a gente estava começando nossa carreira lá fora e não tinha muito pano para manga para convencer o Neil Gaiman. E aí o tempo passou e a gente foi fazer outras coisas, fez coisas mais autorais que mostraram um pouco mais do que a gente era capaz de fazer, tipo Day Tripper. E aí depois do Day Tripper a Diana foi lá, voltou pro Neil Gaiman. E aí, Neil Gaiman, que se esses caras que fizeram o Day Tripper fizessem uma adaptação? Nossa, ia ser bem legal, né? Eu acho bacana. Então, aí em 2014, você vê, 8 anos depois que saiu de Tales, ela mandou um e-mail pra gente perguntando se a gente queria adaptar esse conto do Neil Gaiman. A gente estava no meio pro fim da produção do Dois Irmãos. 2014. A gente estava entrando no 4º ano de produção do Dois Irmãos, nunca mais querendo fazer uma adaptação na vida, porque Dois Irmãos já estava lá 3 anos fazendo Dois Irmãos, eu ainda ia demorar um ano inteiro, pensando: não, agora só inventar a história, né? Chega de fazer a adaptação. Aí chega um e-mail: e aí, Fábio Gabriel, vocês querem adaptar uma história do Neil Gaiman? Vocês querem adaptar essa história do Neil Gaiman? E aí a gente respirou fundo, releu a história e falou: não dá pra resistir, tá bom, vamos adaptar. Era uma chance incrível, além de ter a ver com as nossas histórias, de ter a ver com nosso crescimento como 2 moleques tímidos que não sabiam interagir com o resto das pessoas fora dessa bolha. Então, isso era tudo muito legal. E assim, para completar tudo, ou seja, eu já estou falando várias respostas em uma só. Acabou as minhas perguntas. Para completar tudo, essa história do Neil Gaiman, ela tem muito a ver com uma história do Laerte que a gente leu quando era moleque, quando a gente tinha uns 15, 16 anos, que saiu na Circo, que era uma história que chamava Fadas e Bruxas, de um cara que vai para uma festa e só tem um bando de mulher, e ele tem lá que meio conversar com um bando de mulher, e é meio
E ele fica meio lá constrangido, não sabe muito bem, algumas dão em cima dele, ele meio que não sabe o que fazer. Então, tinha toda uma descoberta de como conversar com as mulheres naquela história que conversa muito com essa daí. Então, era também uma chance de criar essa relação visual entre as duas histórias. Que também, a história do Laerte também tinha um quê sobrenatural, um quê estranho, assim, fugindo do normal. Porque, afinal de contas, chamava Fadas e Bruxas, então ou as mulheres eram fadas ou elas eram bruxas, todas. E então essa história também foi uma história que nos marcou muito. É a história do Laerte que a gente usa de exemplo como a coisa onde a gente percebeu o potencial dos quadrinhos no trabalho do Laerte, quando a gente era moleque. E aí juntou tudo isso, cósmico, e aí a gente resolveu fazer. E aí a Diana Schultz, para completar, tinha visto aquele livro das Cidades Ilustradas que a gente fez, sobre São Luís, que a gente fez todo em aquarela, que eram ilustrações, né? Eram só ilustrações, não eram quadrinhos. E aí dava tempo de fazer em aquarela. Aí ela falou, nossa, ia ser incrível se vocês fizessem essa história em aquarela, que nem fizeram naquele livro. E aí, como a gente estava naquela coisa, tudo que ela falava, a gente falava, New Game. Tudo que ela falava, New Game. Então, claro, a gente faz uma história inteira em aquarela colorida à mão. E o que ajudou a dar essa outra cara diferente de todas as outras coisas que a gente fez, de quadrinhos, fazer uma história inteira colorida à mão. Ele teve mais participação do que o Milton, né? Apesar da gente ter liberdade total de fazer adaptação, todas as etapas passavam pelo New Game e pela Diana, pela editora. Então, assim, a gente fez esse roteiro e mandou para eles. Aí voltou, ok. Aí a gente desenhou as páginas, aí mandou para eles. Ok. Aí a gente coloriu. Aí a colorir não teve muito. Já estava no processo final do livro, mas para escolher as capas também. Então, o Fábio fez uns 2 ou 3 rascunhos de capa. Mais. E aí chegou em 2 mais votados assim. E ele ajudou a escolher também. No fundo. O Neil Gaiman tinha gostado dessa capa, dessa imagem. Só que aí, o Fábio tinha gostado dessa imagem. Né? E aí ele decidiu fazer os dois, ao invés de, tá bom, porque isso era um rascunho. Então ele decidiu fazer a versão final, grande, das 2 imagens. Na hora de montar o título, que vamos convir, né? Esse título é enorme, é difícil de montar, é horrível. Em qualquer língua. Em inglês também era difícil. E aí, na hora de montar na capa, nessa imagem aqui, não ficava bom, não dava certo. A edição em inglês tem capa dura, então tem um vinco aqui também que ocupava um pouco da imagem. Não ficava equilibrado, não ficava bom. E aí, chegou ali na hora de montar a capa final, porque isso aí foi antes de... Estava no meio da produção ainda, o Fábio estava desenhando, só que você tem que preparar a capa antes para mandar para a distribuidora, que vai mandar para a livraria para eles fazerem os pedidos, já colocar no sistema lá, todas essas coisas. Meses antes. E aí, chegou nessa hora, precisava decidir, e aí a Diana, eu acho, falou, e se a gente usasse essa imagem? E aí o Fábio gostava mais, a gente falou, ok, vamos usar essa imagem. E aí essa aqui ficou a imagem da frente da capa. Então foi isso, assim, a participação do Neil Gaiman foi isso. A única coisa que ele pediu para mudar foi um pezinho numa cena no final da história que tem o Wenta andando e ele achou que a perna estava muito levantada, parecia que ele estava correndo e deveria estar só andando. E a Fábio deu uma mudadinha no pé e foi isso. A única coisa que a Diana pediu para mudar foi incluir uma fala num quadrinho que ela achou que o silêncio estava muito silencioso, que um textinho ia ajudar a entender que uma menina tinha sumido, ela estava numa sala, não estava mais, e que ela tinha sumido. Então, essas foram as 2 únicas mudanças que a gente teve que fazer. Mas teve esse processo de acompanhar a produção do livro. E aquela coisa que eu já respondi em várias entrevistas que saíram na internet ou nos jornais, sei lá o quê, que o Neil Gaiman mandou fotos de quando ele tinha 15 anos, porque a base do personagem é ele quando ele tinha 15 anos. Então, ele era um moleque de 15 anos, que ele tem uma banda punk e tal, ele tinha esse cabelo
moreninho, raspado, curtinho, era magrinho, narigudo, se olhou esbugalhado, e aí a gente meio que baseou nele para construir, porque Vocês se basearam nele, no Gaiman, certeza absoluta. Mesmo. Sim. Vocês viram os esboços, né? Certeza. Sim. Ele é a base da história, porque senão ia ser um pouquinho mais diferente, mas aí pronto.